O vento atravessa o deserto como se carregasse segredos que o mundo esqueceu, soprando sobre ruínas que já viram reinos surgirem e desmoronarem sob o peso do próprio tempo. É nesse silêncio que começa a história de duas forças ancestrais, Cush e Egito, que por séculos dividiram o mesmo rio, a mesma poeira, a mesma fome de eternidade. Mas o que parece uma fronteira estática era, na verdade, uma arena invisível, onde alianças frágeis, guerras rituais e disputas espirituais moldavam o destino de toda a região. Aqui, neste encontro entre areia e pedra, vamos revelar como um reino considerado periférico ascendeu das sombras para desafiar o Egito em seu ponto mais vulnerável. Esta é a introdução ao conflito que redefiniu o Nilo e a identidade de ambos os povos. No início, Cush não era visto pelos egípcios como uma ameaça, mas como uma fonte de riquezas: ouro, incenso, peles exóticas e guerreiros habilidosos. A relação entre os dois territórios oscilava entre cooperação e dominação, como dois irmãos que ora se respeitam, ora se ferem por ambição. A fronteira ao sul era um território de encontros, casamentos diplomáticos, espionagem e caravanas que cruzavam o deserto sem descanso. Para os faraós do norte, dominar Cush significava controlar os portões africanos. Para os reis do sul, sobreviver ao olhar do Egito exigia resiliência, estratégia e uma compreensão profunda das forças que moldavam o Vale do Nilo. Com o passar das eras, esse equilíbrio frágil começou a rachar. Mudanças climáticas, pressões internas e conflitos vizinhos empurraram o Egito para momentos de instabilidade, como se o próprio rio estivesse perdendo o fôlego. Cidades importantes sofreram declínios, templos foram saqueados e generais rivais passaram a disputar influência dentro da corte. Cush observou tudo com atenção calculada. Ao contrário do que muitos acreditavam, o Reino do Sul havia se fortalecido politicamente, instruído seus líderes e consolidado tradições que misturavam fé, ancestralidade e pragmatismo militar. O que parecia periferia se tornava uma potência silenciosa. A partir desse ponto, as fronteiras deixaram de ser meros limites geográficos e se tornaram corredores de tensão. Caravanas mercantis passaram a ser escoltadas com mais soldados. Templos enviados ao sul por faraós egípcios, como símbolos de domínio, começaram a adquirir novos significados sob rituais cuxitas. E rumores de figuras carismáticas emergindo em Napata viajavam mais rápido do que qualquer mensageiro oficial. Cush não apenas resistia, se organizava, se educava e construía um imaginário político próprio. De certa forma, tornava-se tudo aquilo que o Egito já havia sido. Enquanto isso, sacerdotes, oráculos e conselheiros egípcios discutiam sinais nas enchentes do Nilo. Muitos acreditavam que os deuses estavam incomodados com decisões recentes da monarquia. Outros alertavam que a crescente força cuxita não era um simples reflexo de autonomia regional, mas o prenúncio de uma reviravolta histórica. Era como se o Vale do Nilo, pela primeira vez em séculos, respirasse ao ritmo de outro coração, um coração que batia no sul. E esse novo pulso começava a incomodar aqueles que defendiam a supremacia tradicional do Egito. Ainda assim, a história nunca se move com pressa. O que estava prestes a acontecer não foi resultado de uma decisão isolada, mas de camadas de eventos que se acumularam com o tempo. Antigas humilhações, alianças violadas, profecias reinterpretadas, líderes com ambições que iam além do seu próprio trono. Cush estava prestes a surgir não como aliado ou inimigo previsível, mas como protagonista. Seus reis carregavam uma compreensão profunda do simbolismo egípcio. E sabiam que para conquistar o futuro era preciso dominar também o passado, sua mitologia, seus rituais e sua legitimidade divina. E é justamente aqui, na convergência dessas tensões, que a narrativa se prepara para ir além das ruínas e das rivalidades superficiais. A ascensão de Cush não foi um acidente, e o declínio do Egito não foi uma queda repentina. Ambos caminharam rumo a um encontro que mudaria para sempre a paisagem política e espiritual do continente. O palco está montado, os reinos respiram fundo,
E o Nilo, testemunha eterna, se prepara para registrar o início de uma transformação que nem os deuses ousaram ignorar. E essa dependência, silenciosa no discurso, era ensurdecedora na prática. Cush sabia disso, e quanto mais o Egito tentava controlar a região, mais alimentava o ressentimento que um dia voltaria contra ele. Durante muitos séculos, houve momentos de aliança aparente. Mercadores núbios atravessavam as cataratas, trazendo recursos valiosos. Em troca, recebiam grãos, tecidos e produtos artesanais do norte. Esse intercâmbio era intenso, mas longe de ser pacífico. Em muitas ocasiões, caravanas eram escoltadas por soldados egípcios, não por gentileza, mas por vigilância. O Egito queria garantir que suas rotas não fossem interrompidas e, sobretudo, que nenhuma cidade núbia se tornasse rica demais. Essa política de amizade armada criou uma tensão constante. Cush prosperava, mas sob o olhar desconfiado de um vizinho que via qualquer sinal de autonomia como ameaça. Ainda assim, as fronteiras culturais eram mais porosas do que as políticas. Nobres núbios circulavam pelas cortes egípcias, participavam de rituais, recebiam educação militar e até serviam como arqueiros de elite nos exércitos faraônicos. A presença cuxita era tão forte que, em alguns períodos, certos comandantes egípcios desconfiavam mais dos aliados do sul do que dos inimigos tradicionais da Ásia. A pergunta que pairava no ar era inevitável. Até que ponto essa proximidade estava moldando líderes que no futuro poderiam usar o conhecimento egípcio contra o próprio Egito? Esse medo se intensificou com o crescimento espiritual de Napata. Para o Egito, o culto de Amon era um pilar da ordem universal. Para Cush, tornou-se um farol. Ao reconstruírem templos e fortalecerem rituais, os sacerdotes núbios criavam uma identidade religiosa que não apenas imitava, mas reinterpretava a tradição faraônica. Em suas versões das cerimônias, o rei cuxita não era apenas um governante local. Ele aparecia como um escolhido direto da divindade. E essa leitura, tão poderosa quanto perigosa, plantou a ideia de que governar o Egito não seria usurpação, seria cumprimento do destino. Enquanto isso, o Egito atravessava ciclos de instabilidade. Cada vez que um governante fraco assumia o trono, os líderes núbios observavam atentamente. As guerras internas entre faraós e sumos sacerdotes drenavam recursos, exauriam as tropas e abalavam a legitimidade das dinastias do norte. Para muitos egípcios, Cush era apenas um aliado distante. Para chefes militares mais atentos, era um competidor silencioso e um que crescia no momento exato em que o Egito começava a vacilar. Nada assusta um império mais do que perceber que sua antiga periferia está se tornando um novo centro. Apesar disso, as relações entre os dois mundos nunca foram de hostilidade permanente. Houve períodos de verdadeira colaboração, expedições conjuntas, trocas diplomáticas e contratos comerciais comprovam que, em determinados momentos, ambos precisavam um do outro para sobreviver. Mas em cada gesto de parceria residia também um tom de ameaça. O Egito sabia que Cush detinha recursos que não podia perder. Cush sabia que o Egito dependia deles. Essa consciência mútua criava um vínculo estranho. Parte aliança, parte disputa, parte convivência forçada. E essa mistura explosiva só aguardava o momento certo para eclodir. Quando as cidades do Médio Egito começaram a se rebelar, Cush percebeu sua chance. O Vale do Nilo estava fragmentado e os reis do sul já não viam o Egito como um gigante invencível. Eles tinham ouro, tinham soldados, tinham um culto poderoso em Napata. E, acima de tudo, tinham tempo. A longa história de submissão alternada com autonomia havia gerado uma memória coletiva marcada por dor, orgulho e ambição. Uma memória que, inevitavelmente, conduziria Cush a um caminho irreversível, o da conquista. E enquanto o caos político do norte se aprofundava, uma sensação quase profética percorria as elites núbias. Era como se Amon estivesse lhes entregando, pouco a pouco, o sinal de que o momento havia chegado. O momento em que o sul deixaria de ser sombra e passaria a reivindicar o sol que, por tantos séculos,
iluminara apenas o Egito. A instabilidade corroía a legitimidade da realeza e tornava cada decreto mais frágil do que o anterior. Em meio a esse cenário, uma pergunta ecoava pelos corredores de templos e fortalezas. Quem teria força suficiente para reunificar o Egito? O que ninguém imaginava, ou não queria imaginar, é que a resposta viria do sul, das terras que muitos ainda classificavam como periféricas. Enquanto o Egito se fragmentava, Cush consolidava um eixo de poder religioso e político com uma disciplina que o norte havia perdido. Em Napata, o culto de Amon assumia dimensões quase proféticas. Os sacerdotes, respeitados por sua austeridade, afirmavam que a divindade estava inquieta com a decadência egípcia. Alguns textos tardios descrevem essa fase como um período de silêncio ruidoso, quando sinais e presságios pareciam se repetir no templo de Gebel Barkal. Para o povo núbio, não havia dúvida de que os deuses estavam preparando algo maior. E a pergunta que surgia nas conversas veladas das elites era ainda mais perturbadora. Se Amon havia escolhido um novo centro espiritual, por que esse centro não poderia também governar o Egito? Enquanto isso, expedições egípcias ao sul tornavam-se cada vez mais raras. A burocracia estava desmoronando e as rivalidades internas impediam o envio de tropas. Governantes locais lutavam entre si, disputando impostos, terras e influência sacerdotal. Soldados eram desviados de fortificações estratégicas para proteger feudos pessoais. Mesmo quando o Egito tentava demonstrar autoridade, o fazia de maneira confusa e contraditória, enviando emissários que falavam em nome de faraós diferentes. Para Cush, observar tudo isso era como assistir ao declínio de um gigante que, apesar de ainda poderoso, já não conseguia erguer a própria espada. Essa percepção transformou Napata em um centro de discussões estratégicas, e cada reunião reforçava a mesma conclusão: o Egito estava vulnerável. No templo de Amon, uma atmosfera densa tomava as cerimônias. Sacerdotes relatavam sonhos recorrentes, nos quais uma coroa dividida em duas partes se unia novamente sob um único governante vindo do sul. Embora não haja certeza histórica sobre tais visões, a tradição núbia preservou a ideia de que os oráculos desempenharam um papel decisivo. O rei passou a frequentar o templo com mais frequência, buscando sinais e legitimidade. A interpretação que recebia era sempre a mesma. Se o Egito estava caindo, não era por acaso, mas porque o Deus desejava um novo guardião para o Vale do Nilo. Essa leitura, mesmo que envolta em religiosidade, tinha um evidente impacto político. Ela oferecia a Cush uma justificativa divina para expandir seu domínio. O Egito, por sua vez, começou a sentir a aproximação núbia. Tropas do sul foram vistas mais ao norte do que o habitual, e caravanas passaram a transportar não apenas mercadorias, mas mensagens codificadas. Governantes locais perceberam que algo estava mudando, mas subestimaram a profundidade desse movimento. Ainda acreditavam que os núbios jamais ousariam interferir diretamente na política faraônica. Era uma confiança baseada em séculos de domínio egípcio sobre o sul, um orgulho que já não correspondia à realidade. Essa miopia seria fatal, pois impediu o norte de reconhecer que Cush não era mais um reino menor, era uma força emergente. A crescente fragilidade egípcia criou um vácuo perigoso, e Cush se preparou para preenchê-lo. O discurso religioso, a disciplina militar e a unidade política convergiam para um mesmo objetivo: assumir um papel que, para muitos núbios, era inevitável. Quando as notícias de novas rebeliões entre os faraós do Delta chegaram a Napata, os conselheiros do rei compreenderam que o momento havia chegado. O Egito estava à beira de um colapso total, e nos salões de Gebel Barkal, um pensamento antes impensável tornou-se destino. O sul não apenas poderia intervir, ele deveria fazê-lo. A partir desse ponto, não se tratava mais de manter alianças comerciais ou proteger fronteiras. Tratava-se de responder ao chamado dos deuses, recuperar a ordem do Nilo e reivindicar o que, segundo os oráculos, era o direito sagrado de Cush. A pergunta que surgia era simples e ameaçadora:
Quem ousaria impedir o avanço de um reino que acreditava agir sob mandato divino? O Vale do Nilo sempre foi um corredor de ambições, e poucos lugares eram tão cobiçados quanto a Núbia. Para o Egito, ela era uma fronteira viva, repleta de perigos e promessas. Mas por trás das caravanas e das expedições militares, havia uma verdade incômoda. Os faraós precisavam de Cush mais do que gostavam de admitir. O ouro extraído do sul financiava templos, guerras e a própria aura divina da realeza egípcia. Piye, também chamado Pianki, não surgiu como um conquistador impulsivo. Ele cresceu em um reino que observava com atenção o colapso gradual do Egito e desde jovem foi moldado pela convicção de que o sul deveria restaurar a ordem perdida do Vale do Nilo. Em Napata, o rei era visto não apenas como governante, mas como instrumento direto de Amon. Essa crença se intensificou quando Piye começou a receber relatórios precisos sobre a anarquia egípcia. Chefes regionais brigando entre si, cidades inteiras mudando de lealdade semanalmente e o norte dividido entre reis rivais que disputavam legitimidade como cães famintos diante de um cadáver. Para Piye, aquilo não era apenas decadência política, era um sinal inequívoco de que o Deus o estava chamando para agir. Os senhores de guerra do Baixo Egito tentaram manter as aparências, enviando emissários a Cush com promessas de paz e comércio, mas Piye enxergava por trás das palavras. Ele sabia que cada mensagem diplomática escondia desespero, pois os líderes egípcios temiam a disciplina das tropas núbias, e quando uma coalizão de governantes locais, liderada por Tefnact, se uniu para tentar conter a influência do sul, Piye entendeu que a guerra era inevitável. Não por ambição territorial, pelo menos não oficialmente, mas porque essa coalizão ameaçava Tebas, o coração religioso do Egito, e, portanto, desafiava diretamente o domínio espiritual de Amon. Se Tebas caísse para rebeldes do norte, todo o equilíbrio do Vale do Nilo seria destruído. Quando Piye decidiu marchar, a campanha não começou com impetuosidade. Ela começou com um ritual. Antes de atravessar a fronteira, o rei apresentou-se no templo de Amon, em Napata, oferecendo sacrifícios e proclamando que sua guerra não era humana, mas ordem divina restaurando o caos. Esse gesto, mais simbólico do que militar, galvanizou o exército. Para um soldado núbio, lutar ao lado de Piye não era servir a um rei, era cumprir uma profecia. E essa fé, combinada com disciplina e experiência, tornou o exército sulista uma força inquietante. Eles avançaram pelo Vale do Nilo como uma sombra inevitável, retomando fortalezas, restaurando fronteiras e impondo obediência com uma eficiência que chocou os senhores egípcios. Foi então que a primeira grande rendição ocorreu. Muitas cidades simplesmente abriram os portões diante do exército núbio, não por covardia, mas porque reconheciam na figura de Piye um tipo de autoridade que os faraós locais haviam perdido. Os líderes que juraram lealdade ao rei núbio o faziam com uma mistura de pragmatismo e temor religioso. Por outro lado, os que resistiram receberam a resposta implacável que marcaria a reputação de Piye. Ele não aceitava rebeliões e não tolerava líderes que jurassem fidelidade e depois tentassem traí-lo. Suas punições foram rápidas e exemplares, lembrando ao Egito que um novo tipo de governante havia surgido, um que unia a espiritualidade de Napata com a dureza militar adquirida em séculos de resistência. A campanha atingiu seu ápice quando Tefnact, acuado, tentou construir alianças desesperadas para segurar o avanço núbio. Mas Piye já havia compreendido a fraqueza essencial do norte, a desunião. Enquanto os egípcios conspiravam entre si, o exército de Cush avançava como um único corpo guiado por um único propósito. A cada vitória, Piye enviava mensagens ritualizadas anunciando que Amon estava recuperando sua herança. Esse tipo de comunicação tinha impacto profundo, porque não apenas intimidava os rivais, ela os desarmava psicologicamente. Como resistir a um rei que dizia agir com a autorização dos deuses que seus próprios sacerdotes veneravam? Por fim, o cerco final das cidades rebeldes consolidou a primeira conquista núbia do Egito. Piye
entrou triunfante não como usurpador, mas como restaurador. Ele não extinguiu as dinastias locais, apenas as colocou sob sua autoridade. Essa sutileza política demonstrou que o Sul não buscava destruir a identidade egípcia, mas dominá-la, purificá-la e devolvê-la ao que consideravam seu estado original, devota, ordenada e unificada sob Amon. Assim, Pie transformou a instabilidade do Vale do Nilo em um palco para o renascimento de um novo poder africano, um poder que marcaria o início da lendária 25ª dinastia. E se você aprecia histórias profundas como essa, civilizações esquecidas, reinos sombrios e conflitos que redefiniram o mundo antigo, vale a pena continuar com a gente, porque a ascensão de Kush está apenas começando, e o que vem a seguir é ainda mais grandioso e devastador. O Egito, outrora o farol absoluto do Vale do Nilo, entrou no terceiro período intermediário como um corpo ainda majestoso, porém tomado por fraturas internas. A centralidade faraônica desmoronava, enquanto generais, príncipes regionais e sacerdotes competiam pelo controle das cidades. No delta surgiam dinastias locais que governavam como faraós de papel. Em Tebas, o poder real estava nas mãos do sumo sacerdote de Amon, não de um rei. Ele via o que o norte havia se tornado: um amontoado de mini-reinos instáveis, cada um guiado pelo ego de um governante local, todos distantes da glória das antigas dinastias. Para Shabaka, isso era intolerável. Se Kush havia recebido o mandato divino para governar o Egito, então precisava restaurar o Egito em sua melhor forma. O reinado de Shabaka começou com um gesto marcante. Ele ordenou a revisão de textos religiosos e filosóficos, preservando tradições que estavam se perdendo em meio à decadência. Entre esses registros está o famoso Texto de Shabaka, uma obra que ele mandou copiar em pedra porque, segundo a tradição, os papiros estavam deteriorados. Esse ato carregado de simbolismo mostrava que ele não apenas queria governar, queria corrigir o caminho da civilização nilótica. Era como se ele visse o Egito como um corpo antigo, cansado, mas curável. Bastava remover a contaminação política que os últimos séculos haviam acumulado. E ao fazer isso, Shabaka se apresentava não como um estrangeiro, mas como o restaurador da verdadeira essência faraônica. A política interna sob Shabaka seguiu essa mesma lógica de restauração. Ele reforçou a centralização do poder, reduziu a autonomia de líderes regionais e, ao mesmo tempo, preservou elementos culturais profundamente enraizados no norte. Restaurou templos, financiou obras e, principalmente, reequilibrou a relação entre coroa e sacerdócio. Para ele, o trono egípcio não existia sem o respaldo dos templos, e os templos não existiam sem a ordem que apenas um faraó forte poderia garantir. Essa visão gerou uma aliança poderosa com Tebas, onde sacerdotes de Amon encontraram em Shabaka o líder que os faraós locais já não conseguiam mais representar. A combinação de fé e autoridade política solidificou a legitimidade núbia de forma quase incontestável. No campo militar, Shabaka não precisou repetir as conquistas brutais de Pie. Em vez disso, consolidou o domínio. Controlar o Egito naquela época exigia mais habilidade do que força. Era preciso equilibrar cidades independentes, supervisionar alianças frágeis e, ocasionalmente, esmagar rebeliões que tentavam testar a força do novo faraó. Shabaka se mostrou implacável com governantes que desafiavam sua autoridade, mas também surpreendentemente diplomático com cidades que buscavam estabilidade sob sua proteção. Em várias regiões, os egípcios começaram a ver os reis de Kush não como invasores, mas como salvadores, um paradoxo histórico que ainda desconcerta estudiosos modernos. Ao mesmo tempo, o Egito, sob Shabaka, experimentou algo raro naquele período: unidade. Pela primeira vez em muito tempo, as rotas comerciais fluíam sem interrupções, os templos recebiam doações generosas e as cidades podiam respirar sem o medo constante de rivalidades internas. Esse período de prosperidade relativa fez com que muitos egípcios aceitassem, talvez pela primeira vez, que a dinastia núbia não era uma aberração, mas um renascimento. E esse renascimento tinha cor, tinha sotaque do sul,
Tinha raízes em Napata, mas honrava os deuses, as tradições e a estética faraônica que o Egito reverenciava desde o início de sua história. A grande questão, sempre presente nas sombras, era como outros poderes ao redor reagiriam a essa nova força. Porque enquanto o Egito se fortalecia sob Shabaka, a Assíria expandia seu domínio de forma agressiva pelo Oriente Próximo. Dois mundos estavam crescendo de maneiras opostas. Um renascia das cinzas, outro construía um império baseado no terror militar. Mais cedo ou mais tarde, esses dois caminhos se encontrariam. E quando isso acontecesse, o Vale do Nilo descobriria que a restauração promovida pelos reis de Cush seria testada de forma brutal. Por enquanto, porém, Shabaka reinava com firmeza. Ele não apenas mantinha a ordem, moldava o futuro. E no horizonte, a figura de seu sucessor surgia com a promessa de um novo auge. Taharka, o faraó que enfrentaria impérios. E no centro desse tabuleiro estava o Vale do Nilo, um mundo que Taharka se recusava a entregar sem luta. Dotado de carisma, inteligência militar e profunda convicção religiosa, ele representava a culminação do poder núbio, um rei que acreditava ser escolhido por Amon para impedir o avanço de forças destrutivas que ameaçavam o mundo antigo. O reinado de Taharka começou com prosperidade. Ele investiu pesadamente em templos, fortalezas, canais de irrigação e monumentos que ainda hoje testemunham sua ambição. As reformas econômicas impulsionaram o comércio ao longo do Nilo, e sua influência chegou a regiões que haviam se perdido durante as fases mais caóticas da história egípcia. Para muitos egípcios, Taharka era a imagem do faraó ideal. Forte, piedoso, generoso com os templos e firme contra os inimigos. Mas cada gesto de construção, cada doação aos sacerdotes e cada celebração religiosa carregava também um subtexto político, a necessidade de unidade total diante da ameaça assíria. Ele sabia que, se o Egito não ficasse de pé como um só corpo, não importaria quantos monumentos erguesse, tudo seria engolido pela guerra iminente. Os assírios, por sua vez, observavam Taharka como quem observa um obstáculo incômodo no meio de uma rota estratégica. Para eles, o Egito era o prêmio final do Ocidente Asiático, uma terra rica, com rotas valiosas e posição geográfica crucial. A presença de um faraó forte e estrangeiro enfurecia os reis assírios, que viam nos núbios um impedimento para sua expansão total. Conflitos começaram de forma indireta, com apoio a rebeldes locais, pressões diplomáticas e incursões rápidas para testar a defesa núbia. Taharka respondia com habilidade, fortalecia as cidades aliadas, recuperava territórios, enviava tropas para apoiar estados vizinhos. Cada movimento seu parecia desafiar o destino que a Assíria queria impor ao Vale do Nilo. O confronto direto se tornou inevitável. As forças assírias, lideradas por reis reconhecidos pela crueldade e pela eficiência militar, avançaram sobre cidades do Levante e pressionaram os domínios egípcios. Taharka, porém, não recuou. Liderou pessoalmente tropas em batalhas que depois seriam cantadas como atos de resistência épica. Mesmo diante de exércitos mais numerosos e equipados com máquinas de guerra avançadas, o faraó núbio parecia movido por um impulso maior do que a estratégia, movido pela convicção absoluta de que Amon não permitiria que o Egito caísse. Essa fé, compartilhada por seus soldados, dava ao exército núbio uma força que os assírios não ignoravam. Eles sabiam que derrotar Taharka seria muito mais do que vencer uma batalha. Seria destruir um símbolo de resistência. Mas a Assíria era implacável. Suas campanhas eram como tempestades de ferro que arrastavam tudo à frente. E mesmo com vitórias significativas, Taharka começou a sentir o peso da guerra prolongada. Aliados se rendiam, cidades mudavam de lado, e líderes locais preferiam submeter-se ao Império Assírio a enfrentar sua fúria. A cada avanço inimigo, o faraó precisava decidir se recuava para preservar o exército ou se lutava até o fim para manter territórios que já não ofereciam vantagem estratégica. Ele escolheu resistir enquanto pôde, acreditando que qualquer recuo poderia romper a moral do Vale do Nilo.
Mas a pressão assíria era como uma maré crescente, inevitável, avassaladora. O momento decisivo veio quando a Assíria lançou uma campanha massiva, reunindo forças suficientes para quebrar as últimas defesas núbias no norte. Taharqa lutou com a mesma convicção que marcara todo o seu reinado, mas a lógica militar não deixou espaço para milagres. Ele foi forçado a se retirar para o sul, para a segurança relativa de Kush, deixando o Egito vulnerável aos invasores. Para seus seguidores não era derrota, era um recuo estratégico, uma pausa ordenada por Amon para preservar o futuro. Mas, para os assírios, era a confirmação de que o Egito estava finalmente ao alcance de suas garras. Ainda assim, Taharqa deixou uma marca impossível de apagar. Ele foi o último faraó capaz de enfrentar um império global de igual para igual, o último governante do Egito a resistir com dignidade a uma máquina militar que poucos ousavam desafiar. E seu legado não terminaria ali, porque após sua retirada, outro herdeiro núbio tentaria reacender a chama da resistência. Tantamani, o último sopro da dinastia dos faraós negros. Quando Pie morreu, ele deixou algo muito maior do que territórios. Deixou uma estrutura política clara, uma visão religiosa consolidada e um caminho de legitimidade que nenhum rei egípcio do período conseguia igualar. Mas coube a Shabaka, seu irmão, ou possível sucessor designado, transformar essa conquista em algo duradouro. Shabaka não era apenas um guerreiro, era um estadista. E sua missão não era simplesmente manter o Egito sob controle núbio, era reconstruí-lo. Uns juravam fidelidade à Assíria para preservar seus pequenos reinos. Outros, secretamente, enviavam mensagens para Kush implorando por apoio. Era um cenário caótico, onde a lealdade valia menos que a sobrevivência. E foi nesse ambiente traiçoeiro que o fio do destino começou a puxar um novo nome ao centro da história. Tantamani, o herdeiro núbio destinado a tentar retomar o trono. A ascensão de Tantamani não foi imediata. Quando Taharqa morreu, o reino sulista passou por um período tenso de reorganização. Os oráculos de Amon foram consultados, os sacerdotes debateram sinais e presságios e a elite militar ponderou se valia a pena arriscar nova campanha contra um inimigo tão poderoso quanto a Assíria. Mas a memória da resistência de Taharqa ainda ardia no coração do povo núbio. E o jovem herdeiro carregava não apenas o sangue real, mas a esperança de uma restauração completa. Ele possuía carisma, inteligência e a mesma fé incansável que alimentara seus antecessores. E quando os sacerdotes finalmente declararam que Amon havia escolhido Tantamani como o novo instrumento da ordem divina, a decisão foi selada. A guerra recomeçaria. No Egito ocupado, a presença assíria era percebida como uma força externa e impiedosa. Suas guarnições controlavam rotas, exigiam tributos e punham reis locais sob vigilância constante. Muitos governantes egípcios obedeciam por medo, mas essa obediência era frágil, feita de silêncio e conveniência. O Vale do Nilo jamais aceitou totalmente o domínio estrangeiro. E assim que rumores surgiram de que um novo faraó núbio estava reunindo tropas no sul, rebeliões tímidas começaram a brotar. Algumas cidades enviaram mensageiros secretos para Tantamani, pedindo libertação. Outras ficaram em silêncio, esperando para ver qual lado triunfaria. A atmosfera era explosiva, um único gesto poderia transformar conspirações em guerras abertas. Quando Tantamani avançou, o fez de maneira mais rápida e ousada do que muitos esperavam. O exército núbio moveu-se como uma serpente silenciosa ao longo do Nilo, retomando cidadelas, sem destruir aquilo que ainda poderia ser unido. O jovem faraó acreditava que estava executando a vontade de Amon, e essa convicção dava ao seu avanço um tom quase ritual. As cidades que se rendiam eram tratadas com clemência. Aquelas que resistiam eram lembradas de modo brutal de que a ordem precisava ser restaurada. E, de repente, o Egito, que parecia perdido para a Assíria, começou a se inclinar novamente para o sul. A visão de um renascimento núbio reacendeu a esperança que havia sido esmagada após a retirada de Taharqa. Mas os assírios não toleravam desafios.
Eles reagiram com a precisão fria que definia suas campanhas. Um exército de elite foi enviado para esmagar qualquer ressurreição núbia e reinstalar o controle direto sobre o Egito. As forças se moveram com velocidade aterradora, descendo pelo vale como tempestade de ferro. Cidades que haviam jurado fidelidade a Tantamani agora temiam ser punidas. Algumas traíram o faraó núbio, reabrindo portões para os assírios na esperança de escapar da ira imperial. Traições se multiplicaram com a mesma rapidez que rumores. Para Tantamani, cada passo adiante se tornava mais difícil do que o anterior, pois precisava lutar não apenas contra soldados, mas contra a inconstância humana. A guerra atingiu seu auge em uma série de confrontos devastadores perto do delta. Tantamani lutou com a ferocidade de alguém que carregava o peso de uma dinastia inteira sobre os ombros. Ele sabia que aquela era a última chance de manter a chama da 25ª dinastia acesa. Mas o poder assírio era esmagador. As linhas núbias se retraíam, fortalezas caíam e o ritmo implacável do inimigo tornava cada vitória núbia apenas um fôlego curto antes de novo ataque. Por fim, a pressão tornou-se insustentável. Tantamani foi forçado a recuar, assim como Taharqa havia feito antes dele, não derrotado espiritualmente, mas derrotado pela dimensão brutal do império que enfrentava. Quando o silêncio após a guerra caiu sobre o Nilo, uma verdade amarga ficou evidente. A 25ª dinastia estava sendo empurrada para fora do Egito. Os assírios instalaram governantes submissos e o norte perdeu mais uma parte de sua autonomia. Mas Cush não foi destruído. E nas encostas de Napata, a chama da realeza núbia continuaria queimando, agora não mais como conquista, mas como memória viva de um império que ousou lutar contra o maior poder de seu tempo. Quando Taharqa assumiu o trono, o Egito e Cush viviam uma fase de estabilidade rara, fruto dos esforços de Shabaka e de toda a estrutura construída após a conquista de Pi. Mas Taharqa não herdou apenas um reino. Herdou um cenário geopolítico turbulento, onde forças maiores do que qualquer dinastia estavam se movendo. A Assíria emergia como o império mais brutal do Oriente Próximo, esmagando cidades, anexando reinos e remodelando fronteiras sem piedade. A retirada de Tantamani marcou o início de um silêncio estranho no Vale do Nilo. Não um silêncio de paz, mas de algo que ainda não tinha nome. O Egito, acostumado a séculos de reinados contínuos, agora observava a história se fragmentar diante de seus olhos. As memórias da 25ª dinastia, ainda recentes, começavam a se misturar com rumores de massacres, deportações e novas ordens políticas impostas pela Assíria. As cidades que haviam apoiado Tantamani caminhavam na ponta de uma lâmina, temendo represálias. E nas fronteiras ao sul, os últimos núbios olhavam para trás pela última vez antes de desaparecerem nas estradas do deserto, levando consigo a dignidade de quem lutou até o limite da sobrevivência. Era o crepúsculo de um sonho imperial que, por um breve instante, quase reconstruiu o esplendor perdido do Egito. Quando o exército núbio retornou a Napata, não encontrou celebração ou reprovação. Encontrou silêncio. O povo sabia que o conflito contra a Assíria não era apenas uma guerra entre reinos, mas um choque entre mundos. Eles compreenderam que Tantamani não falhou por falta de coragem ou estratégia, mas porque enfrentou uma força cuja brutalidade havia remodelado a geografia do Oriente Próximo. Amon ainda era reverenciado, mas agora o olhar dos sacerdotes carregava uma sombra, a percepção de que a vontade divina podia não coincidir com as capacidades humanas. Tantamani entrou nos templos não como vitorioso, mas como um rei que precisava responder ao próprio destino. E diante das estátuas colossais, jurou preservar Cush, mesmo que o Egito tivesse sido tomado pelas tormentas assírias. Enquanto isso, no Egito, a ordem assíria transformava cada cidade em um palco de vigilância constante. Governantes colaboradores eram instalados, templos eram reavaliados, tributos aumentavam e rotas comerciais eram garantidas com mão de ferro. A cultura egípcia continuava viva, mas ela agora respirava com dificuldade, comprimida por instruções enviadas de Nínive. A presença núbia, porém,
não foi apagada. Monumentos construídos por Shabaka e Taharka permaneciam de pé. Testemunhos silenciosos de um período que muitos egípcios ainda enxergavam com respeito. Apesar do domínio estrangeiro, a memória dos faraós negros continuava circulando entre escribas, sacerdotes e famílias que haviam conhecido aquela breve era de renascimento. A Assíria podia controlar terras, mas nunca completamente a memória. Em Cush, a realeza se reorganizou. Tantamani, apesar da derrota, continuou reinando como soberano legítimo, protegendo o que restava do antigo poder núbio. Os generais reforçaram fortalezas, reorganizaram o exército e reconstruíram a moral nacional. Eles sabiam que não teriam mais força para retomar o Egito, mas também entendiam que a identidade núbia não dependia de conquistas externas, e sim da continuidade de sua linhagem sagrada. Foi nesse período de introspecção que Napata se tornou não apenas um centro político, mas espiritual. Templos foram ampliados, rituais se intensificaram, e a corte passou a se ver como guardiã de uma herança que o norte jamais conseguiria destruir. Cush recuou, mas não se curvou. A derrota militar transformou-se em força cultural. O Egito, por sua vez, lentamente percebia que, embora a política tivesse sido entregue à Assíria, o espírito nacional não se dissolvia. O povo olhava para os monumentos núbios e via neles não estrangeiros, mas restauradores. Esta era uma ironia profunda da história. Os reis de Cush, frequentemente retratados como invasores em crônicas posteriores, foram, para muitos, os últimos faraós a tentar verdadeiramente devolver grandeza ao país. Quando viajantes do sul desapareciam no horizonte, deixando apenas poeira atrás de si, uma sensação incômoda espalhava-se entre sacerdotes egípcios. Algo valioso havia se perdido. Algo que a Assíria jamais substituiria com decretos ou exércitos. E assim, o Vale do Nilo entrou em um período de luto silencioso, enquanto Cush renascia para dentro e o Egito tentava se reorganizar sob a sombra estrangeira. Não era ainda a ascensão de uma nova dinastia egípcia, nem o fim do poder núbio, mas a transição para uma era marcada por memórias conflitantes, feridas abertas e identidades reescritas. Entre desertos, templos e ruínas fumegantes, uma pergunta ecoava como um sussurro incômodo. Como um reino que chegou tão perto de restaurar a glória antiga pôde ser vencido por forças tão implacáveis? A resposta ainda viria, e ela moldaria não apenas o Egito, mas toda a imagem futura da 25ª dinastia. Quando Taharka recuou para o sul, os assírios acreditaram que tinham finalmente quebrado a espinha do poder núbio, mas estavam enganados. O Egito nunca foi um território simples de ocupar, e cada cidade era uma teia de alianças, rivalidades e ambições próprias. Assim que o exército assírio avançou, líderes locais começaram a conspirar, tentando garantir vantagens pessoais antes que o pó da guerra assentasse. Quando o tempo avançou sobre o Vale do Nilo, algo curioso aconteceu. Embora a presença política núbia tivesse sido expulsa do Egito, sua marca não desapareceu. Pelo contrário, começou a se aprofundar como aquelas inscrições que resistem ao vento durante milênios. Muitos escribas egípcios, mesmo vivendo sob domínio estrangeiro, continuaram registrando com reverência os feitos de Shabaka, Taharka e outros reis núbios. Era como se, em meio à instabilidade, o povo buscasse na memória um ponto de apoio. Uma época recente em que o país pareceu unido, forte e guiado por líderes verdadeiramente devotos aos deuses. Assim, enquanto a Assíria administrava o território com frieza, as lembranças da 25ª dinastia ganhavam contornos quase míticos, transformando-se em um refúgio emocional para aqueles que ainda sonhavam com a restauração da grandeza egípcia. Em Cush, essa memória foi ainda mais profunda. A corte de Napata entendia que havia perdido o Egito, mas jamais aceitou que sua missão tivesse terminado. Os reis núbios passaram a reforçar templos, a registrar suas tradições e a projetar sua linhagem como herdeira legítima da realeza faraônica. As pirâmides de El-Qurru e Nuri começaram a ser erguidas como uma declaração silenciosa ao mundo. Mesmo que o norte tivesse sido tomado, a essência do faraó sobrevivia no sul.
Os núbios preservaram rituais, estilos artísticos, fórmulas religiosas e modelos arquitetônicos que já estavam se enfraquecendo no próprio Egito. Com o tempo, paradoxalmente, Napata tornou-se mais egípcia do que partes do próprio Egito. Era como se a cultura faraônica tivesse encontrado ali um cofre inviolável, onde pudesse respirar sem interferências estrangeiras. O impacto cultural núbio também ecoou em regiões afastadas. Comerciantes, viajantes e diplomatas falavam da resistência quase lendária de Taharqa, das reformas de Shabaka e do orgulho disciplinado de Piye. Estes nomes atravessaram fronteiras porque representavam algo raro. Reis que desafiaram impérios maiores sem perder o senso de propósito. Mesmo aqueles que não simpatizavam com a causa núbia reconheciam a impressionante capacidade de Kush em reerguer-se após cada golpe. Assim, enquanto grandiosas metrópoles do Oriente Próximo ruíam sob as guerras e mudanças políticas, Napata permanecia como um farol, distante, mas resiliente, de uma tradição que parecia desafiar o próprio tempo. Não por acaso, muitos historiadores posteriores enxergariam nos faraós negros a última grande fagulha do verdadeiro Egito. Ao norte, o Egito oscilava entre submissão e resistência. Governantes instalados pelos assírios tentavam equilibrar a lealdade à metrópole com as expectativas de um povo que jamais aceitou ser governado por estrangeiros. Esse sentimento alimentou revoltas, movimentos clandestinos e a ascensão posterior de líderes que tentariam recuperar a autonomia. Mas nenhum deles carregaria o mesmo magnetismo simbólico que os núbios possuíam. Era como se os reis da 25ª dinastia representassem algo impossível de reproduzir. Uma fusão entre fé, força militar e propósito nacional. Essa combinação ecoava entre famílias, sacerdotes e até entre soldados que haviam lutado contra eles. Um fenômeno raro, que só ocorre quando a história reconhece grandeza mesmo na derrota. Assim, conforme décadas passaram, a lembrança dos núbios se tornou referência, não exceção. E é aqui que a história revela seu paradoxo mais profundo. Os faraós negros, embora derrotados militarmente, consolidaram sua imortalidade através da memória, tanto entre aqueles que governaram, quanto entre aqueles que foram governados. Sua dinastia não se tornou apenas um capítulo interrompido, mas uma ponte entre mundos. Kush, guardião tardio da tradição faraônica, e o Egito, receptor de uma restauração curta, mas marcante. A ironia final é que, séculos depois, arqueólogos e estudiosos redescobriram vestígios dessa era com surpresa, percebendo que muito do que se acreditava ser exclusivamente egípcio havia sobrevivido graças à persistência núbia. E hoje, quando revisitamos essa história, percebemos que não estamos apenas narrando batalhas, tronos e exílios. Estamos lembrando de uma dinastia que recusou desaparecer. E já que você está aqui, navegando pelo que a história quase deixou para trás, vale um convite especial. Se quiser que mais pessoas descubram a verdadeira saga dos faraós negros, sem distorções, sem simplificações e sem as sombras que apagaram parte dessa memória, apoie este trabalho. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você ajuda a manter viva cada civilização esquecida que ainda aguarda para ser contada. Quando revisitamos a jornada de Kush e sua ascensão ao trono do Egito, percebemos que a história não é feita apenas de vitórias, mas de marcas que permanecem quando a poeira das batalhas finalmente assenta. A 25ª dinastia, por mais breve que tenha sido, reacendeu uma chama que muitos acreditavam extinta. Piye, Shabaka, Taharqa e Tantamani não foram apenas reis. Foram pontes entre mundos, entre desertos e rios, entre crenças ancestrais e ambições políticas. Eles caminharam por estradas que desafiavam impérios e deixaram pegadas tão profundas que nem mesmo as marés implacáveis da Assíria conseguiram apagar. E quando as guerras terminaram, o que restou não foi derrota, mas uma memória que se recusou a ceder ao silêncio. A história, porém, é seletiva, e por séculos essa dinastia foi tratada como um detalhe exótico, quase periférico.
não porque faltasse grandeza, mas porque o mundo antigo e o moderno tendem a lembrar apenas os vencedores. Ainda assim, as pedras falam, e aquilo que as narrativas oficiais tentaram reduzir, ressurgiu através das ruínas, das inscrições e dos testemunhos que sobreviveram aos séculos. A cada escavação, a cada documento recuperado, a imagem que se formou não foi de invasores estrangeiros, mas de herdeiros legítimos que buscaram restaurar um legado estilhaçado. A história da 25ª dinastia tornou-se não uma interrupção, mas uma tentativa tardia e valente de devolver ao Egito sua alma perdida. Em Napata, longe dos palácios do Delta, o espírito dessa dinastia encontrou refúgio. Ali, longe da sombra dos impérios que disputavam o Mediterrâneo e o Levante, os reis núbios reconstruíram sua identidade com a mesma determinação com que haviam lutado no norte. Suas pirâmides se multiplicaram, seus templos ganharam dimensões monumentais e seus rituais preservaram ecos do que o Egito antigo tinha sido antes de tantas invasões sucessivas. Foi em Kush que a tradição faraônica encontrou sua última casa, sua última forma íntegra, sua última voz antes de se transformar em mistério arqueológico. E quando olhamos para aquelas terras hoje, percebemos que algo sobreviveu ali que nenhum império conseguiu extinguir. O Egito, por sua vez, seguiu sua trajetória de renascimentos e quedas, absorvendo culturas, influências e novos governantes. Mas, entre tantos ciclos, a lembrança da 25ª dinastia manteve-se como uma nota distinta, um capítulo que insistia em retornar, mesmo quando cronistas posteriores tentavam minimizá-lo. Talvez porque, em um mundo dominado por disputas de poder, aqueles reis representaram algo raro, uma aliança entre fé e propósito, entre identidade e persistência. Eles foram, para muitos, os últimos faraós que ainda acreditavam no papel sagrado da realeza, não como privilégio, mas como responsabilidade. E essa diferença sutil é o que separa líderes comuns de figuras que sobrevivem ao tempo. No fim, a história não consagrou a 25ª dinastia pela duração de seu governo, mas pela intensidade de seu impacto. Eles governaram durante um período de tempestade, enfrentaram forças que ultrapassavam qualquer cálculo político e, mesmo assim, deixaram uma marca profunda no imaginário do Nilo. E se hoje falamos sobre eles, não como notas de rodapé, mas como protagonistas, é porque compreenderam algo essencial: que a glória não está apenas em manter um trono, mas em defender aquilo que ele representa. Os faraós negros perderam guerras, mas não perderam significado. Foram expulsos, mas não esquecidos. Assim, quando olhamos para o encontro entre Kush e Egito, para alianças que se tornaram conquistas e conquistas que se tornaram memória, entendemos que a história não é linear, nem justa, nem previsível. Ela é feita de retornos, de revelações tardias e de vozes que ecoam quando ninguém mais espera ouvi-las. A saga dos reis núbios nos lembra que o tempo pode derrotar exércitos, mas não pode derrotar a resistência da memória. E é nela, acima de tudo, que a 25ª dinastia encontrou sua verdadeira eternidade.